Hi guys, how are you? Espero que todos estejam bem. Sei que vocês estão aí tentando se organizar, aprendendo a usar novas ferramentas, adquirindo autonomia com as responsabilidades de vocês, que são as atividades escolares e mais os afazeres domésticos, que eu sei que vocês ajudam as famílias, não é? Nós, pais, professores, também estamos tentando nos organizar para dar conta de tudo, não é? E a escola também está buscando formas de chegar até a casa de vocês. Por isso hoje eu estou aqui gravando essa videoaula para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, espero que vocês se empenhem a realizar as atividades, que vocês pesquisem, perguntem e vejam isso como uma vantagem, essa autonomia, né? Uma vantagem na aprendizagem de vocês nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, tá bom? Então, hoje a nossa videoaula é sobre o texto que eu enviei essa semana para vocês. Let's go! Então, eu enviei a vocês esse texto sobre o assunto do momento, Coronavirus. Em inglês, virus, assim, sem acento. Porque na língua inglesa não temos acentuação. E vocês pensando que inglês é mais difícil que português, né? Então, vocês fizeram a leitura, seguindo as minhas orientações, como a gente faz de costume, né? Que é a interpretação do texto. Aí vocês grifaram as palavras conhecidas e as cognatas. Quem aí se lembra o que são palavras cognatas? São aquelas parecidas com palavras da língua portuguesa, na escrita e no significado. Por exemplo, virus, nations, transport, scientists, animals, human, pneumonia. Essas aí, pessoal, eu tirei do texto, viu? Então, toda vez que procuramos por palavras conhecidas e cognatas num texto escrito em língua inglesa, já conseguimos ter uma ideia do que se trata o texto, the main ideas. Aqui, nesse caso, o título ajudou, né? Mas nem sempre vai ser assim. Vocês sabem qual o gênero desse texto? Não vale dizer informativo, viu, gente? Então, ele é um artigo de divulgação científica, que é um texto que traz informações baseadas em dados comprovados por meios de pesquisa. Olha a palavra article lá no subtítulo do texto. Então, a ideia aqui, hoje, não é traduzir o texto, mas sim localizar algumas informações. Vocês devem se lembrar das WH questions, que são os pronomes interrogativos em inglês. A turma do 9º ano fez uma atividade sobre esses pronomes no início da quarentena. Então agora eu vou escolher alguns deles para fazer perguntas e vamos localizar as respostas no texto, ok? Normalmente as palavras mais significativas das perguntas estão no texto e são respostas que buscamos. Vamos ver se isso vai funcionar aqui? Let's go! Na primeira pergunta, nós vamos estudar o which, que é usado quando eu quero perguntar por algo em que existe uma alternativa, uma escolha. É o de qual, né? Ou qual. Então aí tem o exemplo. De qual aula ele participou? Which class did he participate? Percebam que em inglês, para me referir ao passado do verbo, eu uso o auxiliar did na pergunta. Então, did mais o participate ficou participou, assim no passado. Então, pensando no texto, que pergunta eu faria? Which country did the virus come from? Vocês já sabem que which significa de qual. E a palavra country é país. Come from usamos para nos referir à origem. Qual país veio o vírus? Então, novamente, did mais o come from fica no passado veio, right? Back to the text. O que temos que encontrar lá no texto, então? Country é um país. Aí está. O vírus teve início na cidade chinesa Wuhan. So easy, isn't it? Sem contar que a gente já ouviu falar bastante sobre esse assunto, não é? Outro pronome agora, o what.
Usamos para pedir informação sobre algo, traduzindo o que ou qual. Veja uma pergunta que todos sabem aí. What's your name? Nesse caso, what significa o qual. Another example. What did they say about this? O que eles disseram sobre isso? Disseram está no passado. Como eu sei disso? De novo, porque eu tenho o auxiliar did na pergunta, que indica o passado do verbo. Agora no texto. Segunda pergunta. What did the World Health Organization say about this situation? Aqui temos novamente o auxiliar did indicando o passado do verbo say, que significa dizer ou falar. Pergunto a vocês. Já ouviram falar em World Health Organization? A sigla é WHO. Mas aqui não é um pronome interrogativo, viu? É a Organização Mundial da Saúde. Então, entendendo a pergunta, vamos lá. O que a Organização Mundial da Saúde disse sobre essa situação? Vejam lá no texto. This is a Global Health Emergency. Caso de emergência na saúde global. Agora, vamos falar sobre o where. Esse pronome indica lugar, place. Quem aí já consegue imaginar a pergunta que eu vou fazer? Alguém já se perguntou de onde vem esse vírus? So, number 3. Where is the virus suspected to have come from? De onde suspeita-se ter vindo o vírus? Imagens sugestivas aí para vocês, pessoal. Take a look. Back to the text again. Tentem localizar no texto o verbo da pergunta, suspect. É mais fácil, né? Ali está. Então temos, suspeita-se que o vírus tenha vindo de animais comercializados, olha lá, traded, ilegalmente em um mercado na cidade de Wuhan. Another pronoun is coming. How, que eu uso quando quero saber sobre uma forma ou condição. Ou seja, como é que se faz ou como foi que aconteceu. Vejam um exemplo. How did you do that? Como foi que você fez aquilo? Thinking about the text. One more question. Number 4. How is the virus passed from person to person? Aqui temos várias palavras cognatas que nos ajudam na compreensão da pergunta. Virus, pest, person. Então, como o vírus passa de pessoa para pessoa? Localizando no texto a forma como o vírus se espalha por aí. Percebam que o final da pergunta está lá no texto, pessoal. Can be passed from person to person. How? Through the air. Pelo ar. That's it. Na última pergunta, também vamos ver o pronome how, mas com outro sentido. Sentido de quantidade, porque ele vem acompanhado de many. Então, how many significa quantos ou quantas. Então, o que eu quero saber agora? How many people have been in hospital because of the virus? Muitos cognatos aí, né, pessoal? Fácil de entender a pergunta. Então, quantas pessoas estão no hospital por causa do vírus? Para encontrar a resposta no texto, podemos localizar a palavra-chave. Aqui no caso, hospital, e também tem people. Lá no texto, lembrando que esse texto, pessoal, foi escrito logo no início da pandemia. Então, esses números aí aumentaram bem, né, hoje, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido a localizar informações em um texto. E espero que vocês deixem um comentário lá no blog As Cores da Língua, para eu saber quem é que interagiu e assistiu o vídeo aqui, ok? See you! Bye bye!